Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quinta-feira a chamada fase emergencial, com ainda mais restrições que a atual fase vermelha. Embora emergencial, as novas regras passam a valer a partir de 15 de março, segunda-feira, e devem permanecer até o dia 30. Dória decidiu suspender a liberação para a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas, além de todos os eventos esportivos, como jogos de futebol. O governador anunciou ainda o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. O tucano deixou claro que quer dificultar o desejo das pessoas de permanecer nas ruas e que irá intensificar a fiscalização, mas que não se trata de uma proibição. Alguns serviços que estavam na lista dos considerados essenciais, como lojas de materiais de construção, foram excluídos e, com isso, não poderão abrir as portas. Foi ainda determinado o teletrabalho obrigatório para atividades administrativas não essenciais e vetada a retirada presencial de mercadorias em lojas ou restaurantes. Apenas serviços de delivery poderão operar, segundo a ordem de Dória. Praias e parques deverão ser fechados. Na educação, o governo recomendou que o ensino remoto seja priorizado, mas manteve, por enquanto, a autorização às escolas municipais e particulares de operar com 35% da capacidade. Já na rede pública estadual, as unidades ficarão abertas apenas para a oferta de merenda e distribuição de material, que deverá ser feita por meio de agendamento prévio. Em vídeo divulgado nesta quinta-feira, durante a coletiva, Dória falou sobre o risco do sistema de saúde entrar em colapso. Vamos acompanhar. Nossos hospitais estão chegando no limite máximo de ocupação. Essa nova cepa do vírus é muito agressiva, é muito perigosa. Temos que adotar medidas ainda mais restritivas de distanciamento social para diminuir a circulação do vírus no estado de São Paulo, para proteger você. É a única forma, repito, é a única forma para tentarmos, neste momento, conter a aceleração das mortes e evitar que tantas famílias sejam devastadas, como vem acontecendo todos os dias, aqui e no Brasil. É muito triste, repito, é muito triste. O Brasil está colapsando e se nós não frearmos o vírus, não será diferente aqui em São Paulo. Pois Dória também fez questão de dissociar o termo lockdown da sua nova ordem de trancamento em São Paulo. Nós não estamos fazendo lockdown, nós estamos fazendo uma fase emergencial. Lockdown é a última das últimas medidas, é aquela onde você não pode sair de casa em nenhuma circunstância. Nós não estamos fazendo lockdown em São Paulo. Então, o governador de São Paulo, João Dória, esse é o nosso primeiro tema do programa desta quinta-feira. Começo com você, Guilherme Fiuza, sua opinião sobre o anúncio feito hoje aqui em São Paulo pelo governador. O estado vai entrar, então, na fase mais restritiva da quarentena a partir da semana que vem. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite a você. A experiência de política pública nesse momento em São Paulo, que não é totalmente original em relação ao que se passa em outros lugares e em outros lugares do mundo, inclusive, mas São Paulo tem aí, sem dúvida, tem sido uma vanguarda, né, de uma experiência mística, né, de uma experiência, né, essas fases sucessivas de restrição, né, de gradualismo, né, agora, por exemplo, é fechar lojas de material de construção, né? Então, onde é que está no Plano São Paulo a equação científica indicando que nesta fase passou a ser necessário fechar lojas de material de construção e, no entanto, a mesma coisa não acontece no sistema de transporte? Não está em lugar nenhum, não existe. Não existe respaldo científico, não existe mapeamento de contágio, não existe nada disso, ao contrário. O que existe na ciência, e que nós já vimos em estudos exaustivos, e o mais recente foi publicado 2 meses atrás em Stanford, mostrando que as áreas com maior restrição são as que têm o pior índice de enfrentamento à pandemia. Não é só uma coincidência, não. É um estudo conclusivo sobre a ineficácia desse tipo de medida para a detenção do contágio, a diminuição das internações e para a redução dos óbitos. Então, o que a gente vê é a sociedade paulista, no caso, e paulistana, prisioneiras de uma lógica que o governador alega, né? Assim, o governador ele apresenta uma alegação com roupagem de ciência.
E ele faz um apelo dramático, né, dizendo que, né, tentando vincular uma coisa com a outra. Quer dizer, se você não deixar a loja de material de construção funcionar, assim, né, entre outras coisas, mas eu estou dando esse exemplo porque retirou dos serviços essenciais, né? Então, você veja, loja de material de construção. Isso é básico em diversas situações, você precisa, né, para um reparo urgente, enfim, na sua casa, né, no lugar para onde você está confinado pelo próprio governador, então você não pode sair para nenhuma atividade praticamente, você não tem a quem recorrer, né? Então, mas ele diz que não é essencial mais, né? Então, a gente com isso vai partindo para um cenário que é um cenário da vontade do governante, né? Sem nenhum lastro, sem nenhum laudo, sem nenhuma explicação exata sobre como isso vai conter. E o que a gente já viu é que não contém. O que a gente já viu é que o contágio ele precisa, na verdade, da preservação, do distanciamento, sim, dos cuidados, mas ele precisa principalmente da preservação daqueles que apresentam as condições clínicas de vulnerabilidade. Isso nunca aparece no plano, não tem nenhuma política, nem uma pedagogia do poder público, né? Parques e praças, por exemplo, e praias em outras regiões, né? Quer dizer, evidentemente que são lugares que você poderia organizar a população para ir lá captar a sua saúde em segurança com distanciamento, e não existe nada disso no Plano São Paulo. Então, se não existe nada disso, se não existe a possibilidade desse tipo de circulação, que evidentemente poderia ser controlada com distanciamento, existe mesmo uma intenção de trancar, uma intenção de solapar a liberdade das pessoas, associando isso à medida sanitária que não se encontra em nenhum laudo científico. E você, José Maria Trindade, o que achou do anúncio feito hoje? Zé, boa noite. Ô Vitor, muito boa noite com o Padre Augusto, boa noite, Fiuza, boa noite a todos. O pior dessa história é que não é só São Paulo, né? É uma situação nacional. Vários municípios no interior de Minas Gerais, no interior de São Paulo, já estão nessa situação, inclusive aqui no Distrito Federal, que a gente vai falar um pouco depois. A situação é a seguinte: logo no início, isso há um ano atrás, se falou logo de cara, tem que fechar tudo. E fechar, inclusive, estados que não tinham um só caso. É isso mesmo. Se fechou estados e cidades que não tinham nenhum caso. Naquela oportunidade, prefeitos e governadores foram ao Supremo Tribunal Federal pedir autonomia total para operar esse sistema. E era coerente. Isso porque havia ali uma situação muito característica de cada região. São Paulo já existiam alguns casos, o primeiro caso em Brasília, e o Supremo determinou, a decisão do Supremo tem que ser cumprida, determinou que as ações são de governadores e prefeitos para fazer toque de recolher, lockdown, enfim, tudo que eles achassem melhor. Só que agora a situação é outra e completamente diferente. Trata-se de uma fase muito aguda da pandemia, com cepas extremamente transmissíveis, muito mais transmissíveis, e pelo número de transmissão dá a impressão de que realmente ela é mais agressiva. E mais agressiva contra jovens, mudou o perfil do internado nas UTIs, porque mais jovens estão sendo infectados. Então, é natural que também o número de jovens aumente nas UTIs. É a lógica. Então, a situação agora é totalmente diferente. Então, agora é que poderiam começar essas medidas restritivas. Não lockdown, não toque de recolher. Isso não existe, a Constituição não permite. O que acontece é que é preciso tomar uma providência nacional, e isso ficaria nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. Mas alguma coisa tem que ser feita em nível nacional. Fosse eu, o presidente Bolsonaro, iria ao Supremo pedir de novo uma autorização ou autonomia para criar um grupo nacional e pesquisar e adotar medidas nacionais, porque agora a situação está complexa demais e é nacional. Mais de 21 estados já estão em calamidade, com os hospitais tomados,
E o ministro Pazuello não acredita, mas a gente já vê colapso geral na saúde aqui no Brasil. Bom, e a fase emergencial decretada aqui em São Paulo é o tema da nossa enquete hoje aqui em Os Pingos nos Is. A nossa pergunta é a seguinte: você acha que as medidas anunciadas hoje pelo governador João Dória vão levar à queda dos casos e das mortes por Covid-19 em São Paulo? Sim ou não? Sim, vão levar a essa queda ou não? Não vão provocar essa redução esperada? É só responder a nossa pergunta pelo portal da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. Acesse lá, responda. Daqui a pouco, no final do programa, traremos os resultados da nossa enquete de hoje. A opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, Guilherme, meu irmão. Boa noite, Zé, meu compadre. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, o que o Zé disse agora é muito interessante. Eles querem a coordenação nacional. Ou o Supremo entrega ao governo federal a coordenação que lhe foi confiscada, né, pelo próprio Supremo, ou o Supremo assume, eles cuidam de tudo. Então, já que precisa haver coordenação nacional, evidentemente, né, sempre precisou, os ministros impediram que isso ocorresse, ou então, bota lá o Alexandre de Moraes para cuidar disso, ele deve entender até de coronavírus. A verdade é que os governadores estão completamente atônitos com a falta de resultados para as medidas que tomaram e reprisam, agora com outro nome. O governador João Dória chamou de toque de restrições o que foi um toque de recolher. Agora chama de fase emergencial, o que é um lockdown. É um lockdown que não funcionou. O que me irrita nas entrevistas coletivas é que ninguém do tal centro de contingência chega e diz, olha, não funcionou, vamos precisar então tomar algumas medidas adicionais. Não. Bom, a partir de agora vai ser assim, e não reconhecem que nada aconteceu, o número de óbitos e de casos confirmados não caiu. Não caiu. Não fez efeito esse último lockdown. Aí o que é feito? Prolonga-se o lockdown. Os governadores dizem que se baseiam na ciência. Só que a ciência, como mostra o centro de contingência aqui em São Paulo, permite mais de uma opinião. Está dividido quase ao meio o centro de contingência. Metade, quase a metade, né, dos seus integrantes não queria o lockdown, não queria o endurecimento. Então não tem essa história de segundo a saúde, segundo a ciência, porque não há unanimidade. Se cientistas divergem, então poderia adotar uma fórmula ou outra. A vacinação agora passou a ser a solução, né? Eles vão dizendo, tem que vacinar, tal, reconhecendo indiretamente que o lockdown só serve para que você providencie os leitos de UTI que já deveriam existir. O governo federal mandou dinheiro para isso. Os governadores é que não providenciaram medidas que suprissem as carências que infestam o sistema de saúde brasileiro. Agora me aparece o secretário da Saúde para dizer o seguinte, e mesmo depois da vacinação, é preciso tomar cuidado porque a vacina só faz efeito 1 mês ou 2 depois. Eu ouvi isso na entrevista coletiva e fiquei incrédulo e perplexo. Então, nem a vacina, daqui a pouco eles vão culpar o governo federal do quê? Como é que pode atribuir a um homem, no caso o presidente da República, o problema enorme que está vivendo o maior estado e mais rico estado da federação, que combateu a pandemia com medidas tomadas exclusivamente pelo governo estadual e por alguns prefeitos. O governo estadual só admite a independência dos prefeitos quando eles tomam medidas que agravam, tá, o isolamento, né, intensificam, né, o lockdown. Se algum prefeito pretende abrir, ele trata a pau, como vem sendo tratada a prefeita de Bauru.
Só que já estão começando as reações que vão se espalhando pelos estados. Em várias cidades, Araraquara, por exemplo, os comerciantes estão se rebelando. Em outras cidades avisam que não cumprirão essas regras porque eles têm que trabalhar, têm de sobreviver. Tá? A miséria, a quebradeira, essas coisas também matam. Então, os governadores estão fazendo uma aposta perigosa. A gente está vendo reações também no Rio Grande do Sul e eu vejo com bons olhos o que eu chamaria de desobediência civil, porque eles estão chegando a extremos que não se viu nem durante a vigência do ato institucional número 5.